E aí, por que é importante persistir na oração mesmo quando parece não haver resposta imediata? Como as orações intercessoras impactam o grande conflito entre o bem e o mal? E que evidências apoiam a conclusão de que Miguel é um título para Jesus Cristo? Você já teve alguma experiência com anjos ou recebeu proteção sobrenatural? Bem-vindo a mais um Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. Você já ouviu falar de uma mensagem de 101 anos encontrada dentro de uma garrafa no Mar Báltico? Pois é, em 2014 um pescador teve essa incrível descoberta. Dentro da garrafa estava um cartão postal escrito por Richard Platz, um jovem de 20 anos que queria se comunicar com o mundo. A mensagem pedia que, se encontrada, fosse devolvida ao endereço de Platz em Berlim. Mas, gente, demorou mais de um século para essa garrafa finalmente chegar às mãos da neta de Platz, Angela Erdmann. Incrível, não é? Hoje em dia nós estamos acostumados com uma tecnologia que nos permite nos comunicar instantaneamente com pessoas ao redor do mundo. Mas quando se trata de se comunicar com Deus, hein? Não é como enviar uma mensagem de texto ou um e-mail, onde esperamos a resposta rápida. É bem verdade, pessoal, que às vezes parece que nossas orações são como cartas dentro de uma garrafa enviadas para o céu, com a esperança de que Deus as leia e as responda. Mas aqui está uma boa notícia: Deus sempre nos ouve, mesmo quando a gente não enxerga uma resposta imediata. Ele pode responder de diversas maneiras, seja nos guiando através de princípios bíblicos, ou concretizando as nossas orações, ou até mesmo nos mostrando que a falta de resposta é por si só uma resposta. A oração tem um poder gigantesco, gente, e às vezes nossas orações podem até desencadear conflitos espirituais intensos, como vemos no livro de Daniel. Então, mesmo que pareça que Deus está demorando para responder, saiba que Ele nos ouve e sempre responderá no tempo certo. Fica aí uma reflexão para essa semana. Como podemos fortalecer a nossa fé, mesmo nos momentos em que parece que Deus está demorando para nos responder? Bom, Daniel era um homem que entendia bem o que significava viver uma vida de oração. A gente sabe disso. Mesmo enfrentando ameaças de morte e perseguição, nada o impedia de se comunicar com Deus. No capítulo 10 do livro de Daniel, ele nos mostra como a oração pode ser uma verdadeira batalha espiritual. Esse capítulo nos conta que Daniel decidiu jejuar e orar intensamente durante 3 semanas no momento da Páscoa, que era um período de festa para os judeus. Mas para Daniel era uma lembrança de que Israel ainda precisava de libertação. Ele sabia que a oração não só mudava o seu próprio coração, mas também tinha um impacto real no mundo espiritual. E aí, gente, quando o anjo finalmente apareceu a Daniel, ele explicou que as palavras de Daniel foram ouvidas desde o primeiro dia em que ele começou a orar. Isso nos mostra que quando oramos, somos ouvidos imediatamente lá no céu. E não só isso, nossas palavras podem até colocar os anjos em ação. Demais, né? Mas espera aí, por que Daniel teve que esperar então 3 semanas para receber uma resposta? Deus não escutou desde o primeiro dia? Bem, o anjo explicou que ele foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia durante esse tempo. Isso nos mostra que existe uma batalha acontecendo nos bastidores sempre que nós oramos. Então, o que a gente pode aprender com isso? Primeiro, que a oração é poderosa e pode influenciar diretamente o mundo espiritual. E segundo, mesmo que não vejamos uma resposta imediata, não devemos desistir de orar. Nossas orações têm o poder de mudar vidas e situações. Então por que a gente não dedica mais tempo agora mesmo, para a gente orar pelas pessoas ao nosso redor? Agora, veja só, a história da oração de Daniel nos ensina muito sobre os anjos, esses seres celestiais poderosos que muitas vezes são retratados até de maneira assim inocente, fofinha, nas pinturas, na arte, mas que na verdade têm uma presença e poder impressionante. Eles não são bebês fofinhos flutuando nas nuvens não, viu gente? Na verdade, eles desempenham um papel muito importante no grande conflito entre o bem e o mal. Imagine só, um único anjo no céu conseguiu destruir todo um exército assírio de 185 mil soldados em uma noite. E isso é só um exemplo do poder das forças celestiais de Deus. Além disso, os anjos estão sempre prontos para cumprir as ordens de Deus e proteger aqueles que Ele ama. Eles podem aparecer como um brilho intenso, assustando até mesmo as pessoas corajosas, e têm asas que lhe permitem voar rapidamente. Mas em algumas histórias bíblicas, eles até têm uma aparência humana, mostrando que podem mudar de forma quando necessário. Os anjos também desempenham um papel importante desde o início do grande conflito. Alguns deles, como Satanás, que era um querubim chamado Lúcifer,
se rebelaram contra Deus. Mas aqueles que permaneceram fiéis estão sempre ocupados servindo a Deus no céu e na terra, protegendo e ajudando a cuidar do seu povo. É incrível pensar, que nós temos todos esses seres celestiais como nossos aliados invisíveis nas batalhas espirituais que enfrentamos. Saber que anjos lutam por nós, gente, nos apoiam, nos protegem, realmente transforma a nossa perspectiva sobre as batalhas espirituais que enfrentamos, não é mesmo? Então, da próxima vez que você se sentir desanimado ou enfrentar uma batalha espiritual, lembre-se de que você não está sozinho. Os anjos estão do seu lado, prontos para te ajudar e para te proteger. A Bíblia diz que Jesus age da mesma maneira, como um irmão mais velho, muito especial. Está sempre pronto para nos proteger e cuidar de nós, especialmente quando estamos enfrentando desafios na vida espiritual. Isso mesmo, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, como está escrito lá em Hebreus 2, verso 11. Por isso, podemos saber que mesmo quando enfrentamos grandes lutas espirituais, Ele está ao nosso lado para nos dar força e apoio. Em Daniel 10, nós vemos um exemplo disso. Um anjo poderoso estava lutando contra o príncipe da Pérsia por 21 dias, até que Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio ajudá-lo. Mas surge uma pergunta: quem é esse Miguel? Bem, Miguel é uma maneira de se referir a ninguém menos que Jesus Cristo. Chegamos a essa conclusão por alguns motivos. O primeiro deles, o nome Miguel significa quem é como Deus, o que é um título perfeito para Jesus, que é parte da Trindade e Deus manifestado em carne humana. O segundo ponto é que Miguel nunca precisa de apoio, sendo sempre vitorioso contra qualquer resistência, inclusive contra o diabo. Nós vemos isso em várias passagens da Bíblia. Em terceiro lugar, ele é descrito como o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, sugerindo um papel de liderança sobre os anjos. Em quarto lugar, embora seja chamado de arcanjo, isso não implica que ele seja um ser criado, mas sim um líder dos anjos, como indicado também por Paulo ao falar sobre a sua volta, e ele diz assim que será com voz de arcanjo. E por fim, nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz divino, o guerreiro que luta pelos seus filhos, o arcanjo e o líder dos anjos. E com sua palavra ele mobiliza legiões de seres celestiais. Legal, né? Por isso, quando a Bíblia fala de Miguel, não está falando de um anjo, e sim de uma manifestação de Deus no propósito de socorrer o seu povo. Legal, né? Por isso, mesmo quando enfrentamos batalhas espirituais difíceis, podemos confiar que Jesus está ao nosso lado, nos dando força e coragem. E com a presença poderosa de Jesus em nossas vidas, não precisamos temer as forças das trevas. Ele é o nosso protetor divino e quando clamamos por seu nome, até mesmo o diabo treme de medo. Então eu quero te perguntar, em que áreas da sua vida precisam da poderosa presença do Príncipe Miguel para dissipar todas as trevas, hein? Lembre-se sempre que Jesus está ao seu lado, pronto para lutar por você e te proteger em todas as situações. E é isso aí, né, gente? A lição tá boa, não tá? Por isso, eu te espero na semana que vem para mais um Código Aberto. Compartilhe esse vídeo com a galera da sua classe e que Deus te abençoe. Valeu!